Oi, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os amigos e irmãos em Cristo. Passando por aqui para gravar mais um Reflita e Compartilhe. Hoje, 23 de janeiro de 2025. Hoje, gostaria de falar sobre um tema que tem assolado a nossa nação. Hoje, as pessoas vivem de uma forma que elas vivem tudo com o seu emocional super aflorado, onde não tolera nada, onde não resiste a nada. E eu gostaria de falar com você sobre isso à luz de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nos abre o entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Amém. Hoje as pessoas elas sofrem de males que algumas décadas atrás não se ouvia falar. É depressão, é ansiedade, é estresse pós-traumático, é bipolaridade, fobias. Ou seja, as pessoas sofrem de um mal que por muitas vezes isso nem sequer é diagnosticado, porque por muitas vezes elas não se permitem que haja o diagnóstico, mas elas estão sofrendo e convivendo entre outras pessoas. Por isso, por muitas vezes, a gente ouve falar, de alguns incidentes, brigas de trânsito, onde acaba com vítimas fatais. Pessoas se suicidando, pessoas que não estão bem no seu trabalho. Enfim, são várias as facetas que essas doenças emocionais trazem para a vida humana. E por muitas vezes, elas não buscam ajuda. Porque, embora seja doença emocional, mas também acredito muito na cilada que o inimigo tem armado para propagar essas enfermidades. E talvez, não só por questão emocional, mas também espiritual, essas pessoas não buscam a Deus. Ou melhor, não buscam médicos, não buscam ter um diagnóstico. Mas é muito importante lembrar que eu não estou aqui afirmando que essas doenças elas são apenas espirituais. Não. Eu estou dizendo que essas doenças elas são emocionais, mas que o inimigo, se vale das situações para pôr medo nas pessoas e fazer suas vítimas. Então as pessoas precisam buscar um diagnóstico, precisam buscar médicos, psicólogos, psicanalistas, mas também essas pessoas precisam buscar a Deus. O nosso maior psicólogo que já existiu chama-se Jesus Cristo. E ele nos quer perto. E ele nos dá livramentos em relação a essas enfermidades. Eu gosto muito lá do que fala lá em Gálatas, capítulo 5, acho que versículo 22, quando fala sobre o domínio próprio, Isso é algo, embora o nome seja domínio próprio, mas é algo dado pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa buscar esse Santo Espírito para que nós possamos ter esse domínio próprio e que essas mazelas não nos atinjam. Jesus disse: Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 32 e 33. Então a gente precisa do Senhor Jesus. É Ele o nosso suporte. É Ele que nos livra desses males. Olha aqui,
Olha o que diz em Filipenses, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, é uma paz que por muitas vezes o mundo está se acabando em nossa volta, mas você consegue ter paz, porque não é uma paz, né, que a gente consegue vislumbrar, não é uma paz que a gente consegue enxergar, porque é uma paz interna, é Cristo que dá essa paz, não é a paz do mundo. É uma paz que só Cristo dá. Então, em meio às tribulações, em meio aos problemas, você consegue ter paz quando você busca esse Deus. Portanto, vamos lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, aliás, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, tudo aquilo que nos causa mal, vamos lançar sobre Jesus. Afinal de contas, ele levou todas as nossas enfermidades lá naquele madeiro. Então, ele é capaz de nos dar livramento. Que o Senhor a cada dia nos guarde e nos proteja. E que nós possamos nos achegar a ele para nos livrar desses males, né? Que pode chegar a todos, sem exceção. Mas a gente precisa estar preparado em Cristo. Amém? Uma excelente noite a todos. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas.